Bom, a segunda parte programada aí para a nossa webinar é uma aula que será interessante para vocês, né? Tanto para essa primeira disciplina, como também serão fundamentais para vocês nas próximas disciplinas, né? Mas falando aí da nossa disciplina em andamento, que é a produção de alimentos, alimentação e nutrição no Brasil, primeiro, quais seriam, né, os objetivos específicos dessa disciplina? Então, discutir a importância da relação entre cultura e alimentação. Então, uma primeira diferenciação que a gente vai fazer nessa aula é a questão da alimentação e da nutrição. Vocês vão ver que existe uma diferença entre esses dois termos que parecem, a princípio, tão semelhantes. E a gente vai ver que a principal diferenciação dessa questão tem a ver com a cultura, tem a ver com o ser humano, né, ter personalidade, ter características diferentes, né, então isso vai ser uma coisa que vai ser enfocada na disciplina. Identificar as principais características da alimentação no Brasil, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre algo que a gente cita muito, né, como o brasileiro come, né, a questão do feijão com arroz, da mandioca, né, dos alimentos característicos e da parte histórica envolvida nisso, né? Então, por que será que a gente tem, né, esse padrão aqui? Por que que no Rio de Janeiro se come de uma forma? Por que que aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, em outros estados, na região norte, a gente tem padrões aí? E qual a importância desses padrões, né? O terceiro objetivo aí, então, é apontar alimentos regionais e seus benefícios nutricionais. Então, a gente vai ver que comer alimentos, né, da sua própria região pode ser um grande benefício para a saúde, né? São alimentos extremamente ricos, estão mais próximos, né? Eles passam por uma degradação menor e eles são feitos, né? São produzidos no local específico, com solo específico, com nutrientes específicos ali que vão contribuir para a sua saúde, né? E a saúde de todos aqueles que comem, né? A comida que você prepara. O próximo ponto seria descrever o processo de produção e industrialização dos alimentos no Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona realmente a indústria dos alimentos, né, desde a base da produção agrícola até a parte de realmente preparação e industrialização propriamente dita dos alimentos para que eles sejam distribuídos, né? E nesse meio tempo a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura familiar, né, a importância da agricultura familiar para o país e especificamente para a área de alimentação escolar, né, então a gente vai ter essa discussão que é essencial no âmbito desse curso, né. Quais são, então, aí os conteúdos que vão ser tratados especificamente nessa primeira disciplina, né? Então, o primeiro grande conteúdo será a parte de alimentação e nutrição no Brasil, que vai falar sobre tudo isso que eu já discuti um pouquinho, né? A questão de alimentação e cultura, né? Como o brasileiro come, será que ele está comendo, né, como se espera? E como é que funciona essa questão dos alimentos regionais, qual a importância deles para a questão da nutrição e da alimentação, né? O segundo tópico será a parte específica de produção de alimentos, onde a gente vai discutir essa parte da cadeia, que eu expliquei para vocês, incluindo também a parte da agricultura familiar e a importância, né, do cultivo orgânico para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida e para a saúde e qualidade de vida, né, dos alunos, que é aí um ponto, né, importante do nosso curso. Bom, então, falando agora, né, dos conceitos específicos dentro desses objetivos e conteúdos que a gente tratou, a primeira diferenciação importante que vocês precisam fazer é a diferença entre alimentação e nutrição. Então, qual é a base dessa diferença? Então, gente, a nutrição, ela é algo involuntário. Então, todo ser vivo, né, ele precisa de nutrientes para manter as funções do seu organismo. Então, você, por exemplo, nos animais vai perceber que eles vão, muitas vezes, né, comer sem ter uma escolha tão consciente como o ser humano, né? Por quê? Porque a nutrição, ela é fundamental. Nós mesmos, se não tivermos muita opção, nós vamos comer aquilo que for necessário para manter a vida, né, para nutrir. Mas, além disso, o ser
humano, como é um ser consciente, um ser racional, muito pensante, a gente inclui aí a questão da alimentação. E essa aqui é uma questão voluntária, a gente faz por escolha. Então, é aquele momento em que você diz, eu como arroz porque eu gosto de arroz, né? E não só especificamente pelos nutrientes que estão no arroz. Então, por que que eu como uma fruta e outra não? Por que que eu faço uma determinada combinação ou não? Então, nos aspectos de alimentação estão os gostos pessoais, a personalidade, né? Estão envolvidos a parte cultural. Então, quais foram os alimentos aos quais eu fui exposta, que eu tive contato desde a minha infância, que a minha família consome, que são mais produzidos, mais consumidos na minha região. Então, tudo isso afeta a alimentação. Com quem você come, se você come sozinho, se você come assistindo TV. Então, vocês vão ver durante a disciplina que tudo isso influencia sobre o modo como você se alimenta, né? Então, a alimentação é uma questão não só de nutrição, ela é uma questão social, uma questão cultural também, certo? Então, lembrem que a gente tem essa diferenciação. E qual a importância disso no âmbito da alimentação escolar? Toda, né? Então, a gente sabe que alimentar crianças, alimentar adolescentes, tem tudo a ver com essas preferências, com o fato deles comerem em sociedade, comerem na escola, se alimentarem em grupos, em conjuntos. O que uma criança come já influencia a outra a comer também. A aparência da comida influencia, né? Não só para as crianças e os adolescentes, os adultos também, né? Por isso a gente tem a questão dos restaurantes, da parte dos chefes de cozinha, tudo isso acaba sendo importante porque nós damos importância a isso como seres humanos, ok? Então, partindo para a questão específica de nutrição, né, a gente precisa entender que os alimentos, eles contêm elementos que são, como eu falei para vocês, fundamentais para manter o nosso organismo vivo e funcionando da maneira correta, né, um bom funcionamento. Esses elementos que constituem, né, os alimentos e que podem ter funções específicas no nosso organismo são os chamados nutrientes, certo? Então, uma maçã, ela é um alimento, por exemplo, ela é um alimento que contém elementos que vão ajudar o funcionamento do meu organismo. E aí a gente vai entender um pouquinho agora sobre quais são as categorias, né, consideradas para esses nutrientes. Então, a princípio, nós temos duas grandes categorias. Dentro delas, teremos várias subcategorias, né, várias denominações, mas, a princípio, teremos duas grandes categorias aqui. Uma delas é a categoria dos nutrientes que vão nos fornecer energia, são a principal função deles. Eles podem ter outras funções também, mas a função prioritária seria, vamos dizer assim, fornecer energia, né? Caso as outras funções sejam deixadas de lado, essa vai ser priorizada, né? A outra categoria que temos são os nutrientes que vão realizar funções básicas no nosso organismo. Então, os nutrientes que são responsáveis por fornecer energia são os chamados macronutrientes. E aqueles responsáveis pelas funções básicas são chamados micronutrientes. E aí vamos entender por que macro e por que micro, né? Talvez vocês já tenham conhecimento, né, de que esse prefixo macro, ele representa uma coisa grande, nesse caso aqui, grande quantidade, né? E o prefixo micro vai representar aí uma pequena quantidade. Então, significa dizer que os macronutrientes nós vamos necessitar, o nosso organismo vai necessitar deles numa quantidade maior, certo? Os micronutrientes, ao contrário, a gente precisa deles numa quantidade menor. E aí eu costumo até brincar que a natureza, ela é bem sábia, na verdade, né? Tanto que os próprios alimentos, eles, em geral, dependendo do tipo de alimento, eles têm uma grande quantidade já dos macronutrientes, e, em geral, tem uma pequena quantidade de micronutrientes, certo? E aí, às vezes, para vocês verem a ironia da coisa, a gente precisa, né, de menos dos micronutrientes, mas a maior parte das carências que a gente tem na alimentação estão relacionadas a ele, ou seja, a alimentação incorreta, né, a gente está muito habituado a ouvir aí que as pessoas têm faltas de vitaminas ou de minerais e precisam aderir a suplementos
né, industrializados, de farmácia, porque muitas vezes, né, claro que podem ser problemas de saúde, mas muitas vezes é simplesmente uma questão da alimentação, certo? Então, o pessoal corre para comprar vitamina C na farmácia, vitamina C com zinco, que é um mineral, né? Então, a gente tem essa carência, apesar de precisar deles numa menor quantidade, né? Então, vocês viram aí que dentro da categoria dos micronutrientes, a gente tem as vitaminas e tem os minerais. Mais para frente, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre eles, certo? Na categoria dos nutrientes que fornecem energia, dos macronutrientes, a gente tem aí 3. Temos os carboidratos, que também são conhecidos como glicídios, temos as proteínas e temos as gorduras, que também são chamadas, às vezes, de lipídios, certo? Cada uma delas tem um valor de calorias, ou seja, uma quantidade de energia que elas fornecem para uma mesma massa, ou seja, se eu pegar uma mesma quantidade de lipídios, né, eles vão fornecer uma quantidade de energia, de calorias. Já as proteínas e os carboidratos, eles vão fornecer uma quantidade ligeiramente menor dessa mesma energia. E é por isso, inclusive, que a gente tem que consumir menos as gorduras, né, porque consumidas em excesso, elas vão gerar um excesso de energia também, que pode gerar problemas como obesidade e outras questões. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais à frente que cada uma delas tem uma função, né? Tem um porquê de existir. Todas fornecem energia, mas são energias, vamos dizer assim, é um tipo de energia utilizado em situações diferentes. E o organismo, ele também é sábio a ponto de saber quando utilizar um e quando utilizar outro. Por exemplo, as gorduras fornecem mais energia, mas elas dão mais trabalho para ser utilizadas pelo organismo, elas demoram mais para ser quebradas, para ser utilizadas. Os carboidratos, por exemplo, eles já estão sendo utilizados com mais facilidade, eles são quebrados e a energia vem mais fácil do que os lipídios, certo? As proteínas, por sua vez, são as últimas a serem utilizadas. Aí vocês podem, né, se questionar por quê? Né? Por que, se as gorduras são tão difíceis de quebrar, por que o organismo vai deixar as proteínas por último? Porque as proteínas, elas têm uma outra função nobre, né, no nosso organismo, que é a constituição de muitas coisas. Então, por exemplo, os músculos, eles são constituídos de proteína, né? Então, se o corpo começar a consumir mais proteínas do que ele tem à disposição livremente, né, ele vai, por exemplo, consumir o músculo, né? E aí a gente vê muito o pessoal, né, naquela, eu não consigo ter uma massa muscular saudável, né, naquela dificuldade, e na verdade é porque o organismo está precisando usar as proteínas para conseguir energia, ao invés de usar os carboidratos e as gorduras, certo? Mas isso é uma discussão muito complexa, é apenas para vocês verem que cada um tem uma razão de existir, tem um momento, uma situação específica, certo? Por exemplo, os carboidratos, o nosso cérebro é um dos órgãos que necessita de mais energia para funcionar, né? Então, quando nós estamos raciocinando, pensando, estudando, por exemplo, o gasto de energia é enorme, né? E vocês vão notar que normalmente nós temos fome. E aí você pode dizer assim, mas eu não tenho as gorduras no corpo para serem utilizadas, por que o meu cérebro não está lá consumindo as minhas gordurinhas para eu emagrecer, né? Consome também, né, se for necessário. Mas, a princípio, a maior parte do cérebro precisa de carboidratos, de energia rápida, porque ele funciona muito rápido, ele funciona o tempo todo, né? Então, é por isso que a gente precisa de uma alimentação saudável, até mesmo para pensar bem, certo? Então, a gente precisa desses carboidratos aí. Temos que ter, inclusive, cuidado com o que chamamos dietas, né, restritivas, que mandam tirar os carboidratos ou consumir somente proteínas, né? A gente tem que ter uma noção de que nutrição, alimentação é equilíbrio. A gente precisa de um pouco de cada uma dessas coisas, não muito, né? Também nada não é suficiente, né? Então, temos que ter sempre essa noção do equilíbrio. Então, continuando aqui, eu acho que uma ênfase necessária que a gente tem que dar também é sobre a água, né? Embora a água nem seja considerada propriamente um nutriente, né? Ela é um elemento essencial para a composição do nosso corpo e para as funções, né? Então, vocês
vão ver aí nessa tabelinha, né, que grande parte do nosso corpo, como vocês também já devem ter ouvido falar, é constituída por água, certo? Então, essa composição, ela tem que ser mantida, ela é essencial. E, além disso, né, apesar da água não fornecer calorias e não ter as funções dos micronutrientes, por exemplo, né, das vitaminas e dos minerais, ela tem funções específicas. Então, tudo que é de produção, de quebra, até mesmo para quebrar, né, os carboidratos, as gorduras, o nosso corpo precisa de água. Para eliminar as toxinas, o nosso corpo precisa de água. Para construir novos tecidos. Então, ela é uma parte importante. E ela está presente também em grande parte dos alimentos, mas só a água dos alimentos não é também suficiente. Então, a gente precisa dela isoladamente para a manutenção desse equilíbrio do nosso organismo, ok? Pessoal, estão conseguindo acompanhar bem? Se tiverem dúvidas, vão falando aí pelo chat, né, para que eu possa saber, né, se vocês estão conseguindo acompanhar. Muitas vezes pode ser um assunto complexo, a parte dos fundamentos de nutrição, e aí eu queria saber se vocês estão conseguindo acompanhar. Bom, mas continuando aqui, sempre que preciso, né, vão dando esse feedback aí, ou questionando o que for preciso. Em relação aos carboidratos, vamos falar agora um pouquinho, né, sobre cada uma dessas categorias. Então, a maior parte da energia do nosso corpo, apesar das gorduras terem uma quantidade de energia grande, a maior parte da energia que é usada vem dos carboidratos, certo? Justamente pela facilidade que o organismo tem de usar essa energia, né? Então, vocês estão vendo aí que coloquei que ela é uma energia mais rápida, né? E grande parte das funções depende especificamente, né, desse uso dessa energia, ok? Eles são, né, dentre aqueles 3 macronutrientes, aqueles que fornecem a glicose, né, que vão levar a glicose para o nosso sangue mais rapidamente, né? Então, a glicose, vocês podem pensar nela como uma moeda energética no nosso organismo. Então, para todas as funções que precisam de energia, a gente, no fim das contas, vai precisar de glicose. E aí, como os carboidratos têm essa facilidade, né, de gerar a glicose, né, após a sua quebra, a gente vai ter essa grande disponibilidade, e por isso eles estão presentes em grande quantidade na nossa alimentação, ok? Em relação aos carboidratos, né, a gente tem uma diferenciação, né, que pode ser feita entre carboidratos simples e carboidratos complexos, né, então seriam 2 categorias principais. Como o próprio nome já entrega, né, os carboidratos simples, eles têm umas cadeias, têm uma constituição mais simples, são mais curtinhos, certo? E aí, o nosso organismo consegue processar eles ainda mais rapidamente. Então, se eu quero glicose muito rápido, né, então esses carboidratos seriam os que trariam a glicose mais rápido. Os carboidratos complexos são aqueles que têm uma cadeia mais longa, né, que são mais complicados, e aí, por isso mesmo, o nosso organismo tem um processamento mais lento deles, né, demora mais para conseguir convertê-los em glicose e utilizar essa energia, certo? É claro que nós vamos precisar tanto dos simples quanto dos complexos, mas a gente tem que ter muito cuidado com os carboidratos simples, porque como eles são muito fáceis de gerar energia, de gerar essa glicose vai para o sangue mais rápido, na maioria dos casos, e isso pode gerar alguns riscos, né, como o excesso de energia, que vai gerar acúmulo de gordura, que pode resultar em obesidade, né, pode gerar comorbidades, né, problemas de saúde, como diabetes, né, pode contribuir para outros problemas de saúde, como hipertensão, e diversas outras questões, certo? Então, a gente vai precisar deles? Vai, mas, em geral, em algumas situações e de forma equilibrada, certo? Então, vocês já devem ter visto que quando a gente passa muito tempo sem comer, que tem o que o pessoal, né, às vezes até chama pelo nome técnico, mas não entende bem, uma hipoglicemia, uma baixa de açúcar, né? O pessoal manda você chupar uma balinha, né, comer um doce,
algo que absorva, né, que nos forneça essa glicose rapidamente, ou seja, para vocês terem noção de quão rápido ela vai chegar na nossa corrente sanguínea, né, o pessoal começa a chupar uma balinha lá, ou toma um suco mais doce, uma garapa de açúcar, né, água com açúcar, e rapidamente esse açúcar chega no sangue, a pessoa começa a se sentir melhor, porque ela estava com pouca reserva de glicose, né, de carboidratos. Mas aí tem o lado negativo, como eu falei para vocês, né? Se a gente só come coisas relacionadas a carboidratos simples, né, nós vamos ter excesso de glicose no sangue sempre. E isso não é positivo, né? Então, temos exemplos aí de carboidratos simples, né? Todos aqueles que a gente conhece pelos brancos são os carboidratos mais simples. Então, açúcar, arroz e farinha branca, né? Então, o açúcar que a gente conhece por branco, o arroz branco e a farinha branca, eles são carboidratos simples, porque eles já passaram por mais processos e foram simplificados, então o nosso organismo consegue quebrá-los mais rapidamente, né? Todo tipo de massa não integral, ou seja, que faz uso de farinha branca, por exemplo, né? Então, pães, biscoitos, macarrão, né? Eles são considerados aí carboidratos simples. Eu vi uma perguntinha aí, né, falando sobre alto e baixo índice glicêmico, né? A gente vai ter um momentinho aqui daqui a pouquinho para falar sobre o índice glicêmico. E aí a gente vai também relacionar a essa questão do simples e do complexo, certo? Daqui a pouquinho a gente chega nesse ponto da pergunta. Bom, então, o açúcar das frutas, né? Por mais que a gente pense aí, né, em determinadas situações, o açúcar das frutas, ele também é considerado um açúcar simples. Mas existe uma questão aí peculiar, porque as frutas, elas são ricas em fibras. E a gente vai falar das fibras, mas as fibras alimentares presentes nas frutas são complexas. Qual é a questão disso? Quando você come uma fruta inteira, né, você pega a maçã lá e vai comer a maçã, ela vai estar associada, o açúcar das frutas, às fibras alimentares. Então, você diminui, né, essa velocidade com que o açúcar das frutas vai chegar ao sangue. Se você, por exemplo, amassa essa fruta ou faz um suco com ela, por exemplo, você muitas vezes vai quebrar algumas dessas fibras ou grande parte delas. E se você quebra as fibras, fica praticamente o açúcar das frutas. E aí ele é simples, então ele vai muito mais rápido para o nosso sangue, certo? Os doces em geral que fazem uso do açúcar branco, né, eles também são considerados simples. Os refrigerantes, eles são considerados extremamente simples, e inclusive eles são líquidos, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, mas eles são absorvidos muito mais rápido, e o organismo não consegue saber bem a quantidade que a gente ingeriu deles, por isso que os refrigerantes são tão perigosos, certo? Mas a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre eles. Então, em relação aos complexos, todos aqueles cereais integrais, né, e os derivados deles, são considerados complexos. Então, as farinhas integrais, seja ela de trigo, de mandioca, de milho, se elas são integrais, elas não sofreram tanto processamento. E aí, o nosso corpo é quem vai ter que fazer esse processamento, né, e aí esse processamento é mais lento, então são considerados complexos, né. Todas as massas, né, derivadas dessas farinhas, ou grãos integrais, desculpa, que a gente come, são considerados também alimentos complexos. Então, pão integral, biscoito integral, macarrão integral, né, a própria pipoca, seja ela integral também, e aí por diante, né, o arroz. Aí os grãos que a gente, né, tá acostumado a ver aí, o centeio, a cevada, o milho, a aveia, né, que são considerados aí carboidratos complexos, né? Existem muitos outros exemplos, esses são só para vocês se situarem. Além deles, outros carboidratos complexos, muito saudáveis, inclusive para nós, são os tubérculos, né? Então, quais são bons representantes aí para vocês associarem, né? A batata doce, né? A batata, na verdade, diversos tipos de tubérculos, certo? O inhame, a mandioca, certo? São considerados carboidratos complexos, ok? Estão me ouvindo bem, pessoal? Posso continuar? Compreendemos aí essa parte dos carboidratos simples e complexos, depois a gente ainda vai
citá-los para falar sobre o índice glicêmico. Então, continuando aqui, vamos falar agora das famosas fibras alimentares, né? A gente está, às vezes, até meio cansado de ouvir as pessoas dizerem que a gente precisa comer alimentos ricos em fibras, mas muitas vezes a gente não entende o que são as fibras ou por que a gente precisa comer alimentos ricos em fibras, né? Então, vamos definir o que seriam essas fibras alimentares, né? Então, fibras alimentares são componentes dos alimentos, que são carboidratos, eles estão na categoria dos carboidratos, mas que têm cadeias tão longas, tão complexas, né, que muitas vezes eles nem conseguem ser digeridos pelo nosso organismo, né, nem conseguem ser completamente digeridos pelo nosso organismo. Algumas vezes eles passam intactos pelo nosso sistema digestivo, de tão difíceis que eles são de ser digeridos. E aí, às vezes, o pessoal tem aquela dúvida, então, qual é a função deles, né, se a gente não consegue digerir? Pelo fato deles não conseguirem ser quebrados facilmente, eles têm vários pontos positivos aí, né? O primeiro é a redução calórica, né? A redução de calorias que a gente absorve desses alimentos. Então, quando você come alimentos muito ricos em fibras, por exemplo, os vegetais, né? As folhagens, por exemplo, que são muito difíceis de ser digeridas, a gente sabe que o índice de calorias, o índice de energia absorvido ali é baixíssimo, né? Porque o organismo não consegue digerir para aproveitar a energia, né? Ao contrário dos animais ruminantes lá, a gente não consegue, a gente não tem um sistema digestivo tão longo. O que significa que se você come outros alimentos junto com os alimentos ricos em fibra, você está diminuindo a quantidade de energia que você come, prevenindo aquele risco do excesso de energia, do acúmulo de gordura, da obesidade, entre outros que a gente falou aí, né? Outro grande benefício das fibras são a absorção de água, né? Então, se você notar, alimentos ricos em fibra, eles têm uma capacidade, vamos dizer assim, de sugar, de absorver a água. Não sei se vocês já pegaram grãos, como, por exemplo, linhaça, chia, e mergulharam em água. Se vocês deixarem eles um tempo lá, eles vão inchar, porque eles absorvem e mantêm essa água. E isso é muito positivo para nós, porque durante a passagem lá pelos intestinos, né, os alimentos, eles vão perdendo água, que é normal, o nosso corpo vai absorver a água, mas é interessante que fique um pouco de água nas nossas fezes, para que elas não fiquem ressecadas e não prejudiquem, né, não dificultem a nossa movimentação intestinal, né? Então, muitas pessoas têm prisão de ventre associado a esse detalhe, né? As fezes ressecam com muita facilidade, porque elas passam muito tempo no intestino e porque não tem fibras para manter essa água, né, nas fezes, ok? Outro ponto positivo é o controle do nível de absorção de açúcares e de gorduras. Então, como as fibras, elas nem sempre são digeridas, na maior parte das vezes elas não conseguem ser digeridas, elas ficam lá meio que atrapalhando os outros alimentos, né, de que eles sejam absorvidos em excesso. Então, quando você come, né, eu costumo brincar, se você come o famoso hambúrguer sozinho, né, somente o hambúrguer, o queijo e o pão, você vai absorver muito carboidrato do pão, né, você vai absorver muita gordura do hambúrguer, do queijo, por exemplo, mas se você coloca muitas verduras, né, se você coloca alface, cebola, tomate e enche de verduras ali, você minimiza um pouco, né, a quantidade de gordura e de açúcar que você está absorvendo ali, né? Então, isso já equilibra. Então, quando você come no almoço somente carne e alimentos ricos em carboidrato, né, como o arroz branco, esse tipo de coisa, você vai absorver o açúcar muito rapidamente. E aí, se você associa alimentos ricos em fibras aí, como vegetais, né, você vai minimizar essa absorção, porque as fibras vão atrapalhar um pouco essa absorção, ok?
Pronto, tivemos uma pergunta aqui muito interessante, né? Então, para comer fibras, precisa tomar bastante água. Já vi muitas pessoas falando isso, é verdade? Com certeza é verdade. Então, aquela função que eu falei da absorção de água, ela só vai funcionar se você tiver uma boa quantidade, né, de água no seu organismo. Então, se você come muitas fibras e não bebe água, ela pode fazer o inverso, né? Então, ao invés de ela ajudar com a manutenção da água, ela vai ressecar ainda mais as fezes, vai dificultar a passagem delas pelo intestino. Então, se você aumenta a quantidade de fibras, você tem que também complementar com uma boa ingestão de líquidos, certo? Com no mínimo a ingestão mínima de líquidos recomendada, ok? Então, continuando, outro benefício que tem tudo a ver com o que eu já vinha falando aí das fibras é a redução na absorção de agressores. Então, a gente sabe, né, que os nossos alimentos de hoje em dia, a maior parte deles vai ter algum tipo de toxina associada, sejam devido aos agrotóxicos, né, dos vegetais, se a gente não consome os orgânicos, né, seja pela industrialização, os conservantes, os corantes, a gente tem esses elementos aí que são agressores, que causam problemas às nossas células, que podem causar cânceres e outras doenças e complicações. Por incrível que pareça, quando as fibras estão lá no nosso corpo, né, no nosso sistema digestivo, elas atrapalham um pouco a absorção desses elementos. Elas não vão resolver 100%, claro, mas elas vão atrapalhar um pouquinho a absorção desses alimentos aí, e elas acabam tendo um pouco de proteção para nós em relação a essas doenças, ok? Então, continuando aqui, se vocês tiverem dúvidas aí sobre as fibras, vão falando aí que a gente vai tentando esclarecer, certo? Então, continuando aqui em relação ao índice glicêmico, né, que já foi uma dúvida até questionada aí. Então, o índice glicêmico, né, ele foi uma medida, né, que foi criada para que a gente conseguisse entender, né, quão rápido o açúcar de um alimento chega à nossa corrente sanguínea, ao nosso sangue, certo? Isso é importante por quê? Por vários motivos. Primeiro, que para que o açúcar seja usado como energia, ele tem que chegar no nosso sangue para depois ser distribuído para as funções devidas, certo? Só que, se for muito rápido e sempre, né, isso significa que aquele açúcar vai ficar acumulado no sangue sem uso, porque muitas vezes você come muito alimento que leva açúcar rapidamente para o sangue e não utiliza, porque você não faz atividade física, porque você não está dando devido uso àquele açúcar. E aí ele fica parado no sangue e pode gerar diversas complicações, né? Como a diabetes, né? Pode gerar uma sobrecarga para o seu corpo processar esse açúcar no sangue. Ou ele pode gerar, por exemplo, o acúmulo de gorduras. Por quê? Porque o nosso corpo pensa assim, esse açúcar está parado no sangue, eu preciso dar algum caminho para ele, algum destino. E qual é o principal caminho que ele faz? Ele converte esse açúcar em gordura para ser armazenado, para ser usado depois, já que ele não pode ficar sempre parado lá no sangue. E aí a gente gera os acúmulos de gordura de maior risco para o nosso corpo, inclusive riscos para o coração, riscos cardiovasculares, né? Riscos para entupimento das artérias e outras várias situações, certo? Então, o índice glicêmico ele é importante para que a gente consiga alcançar esse equilíbrio, né? Então, a gente comer alimentos, né, que levam o açúcar rápido, mas comer também alimentos que demoram mais a ser processados e que vão mandando esse açúcar mais lentamente para a corrente sanguínea, certo? E também eles vão fazer comento tão rápido, né? Ou seja, vamos dar saciedade, vão diminuir a nossa fome. A gente só vai comer novamente quando realmente for necessário esse fornecimento de energia, certo? Então, resumindo, o índice glicêmico, ele é uma medida de quão rápido, né,
o açúcar, ele chega ao sangue, que a gente tem que entender que o nosso sistema digestivo, ele tem vários processos, né, desde quebrar o alimento até chegar na glicose, que vai ser absorvida e depois mandada para a corrente sanguínea. Então, todos esses processos dependem do alimento. Por exemplo, tem alimentos que são tão simples que na própria boca eles já conseguem gerar glicose, são absorvidos e mandados para a corrente sanguínea, como a gente falou, né? Que a gente, às vezes, toma um líquido ali doce e a glicose chega quase, né, que instantaneamente na nossa corrente sanguínea. Já temos outros alimentos, como os integrais, que são tão complexos, que vão ter que passar por todo o processo, né, da boca, ao esôfago, ao estômago, ao ácido gástrico do estômago, até chegar no intestino para poder serem absorvidos, certo? Pronto, temos uma pergunta aqui, né? Quando nos alimentamos só do arroz, estamos consumindo grande quantidade de açúcar? Então, né, é uma pergunta interessante e ela, em parte, está correta, sim, porque o arroz, principalmente o arroz branco, ele é um grande representante do açúcar, do carboidrato simples, né, do açúcar simples. E aí, quando você se alimenta só dele, você facilita a chegada desse açúcar. E quanto mais arroz, maior a quantidade, né, o nível de carboidrato que você está consumindo, certo? Se você, por exemplo, varia esse arroz com um arroz integral, você já minimiza um pouco. E se você acompanha esse arroz integral com outros alimentos, você vai variando para não absorver somente carboidrato, certo? Então, se você come arroz branco e macarrão simples, comum, você aumenta, por exemplo, ainda mais esse nível, né, de açúcar que está sendo absorvido e a velocidade também rápida, porque ambos são carboidratos simples e têm índice glicêmico mais alto, né? Então, puxando aí justamente para o índice glicêmico, a gente volta para cá. Então, em geral, algumas exceções temos, mas em geral, quanto mais simples for o carboidrato, mais rápido ele vai levar açúcar para o sangue, né? Vai aumentar a glicemia no sangue, por isso que o índice glicêmico deles é considerado maior. Então, índice glicêmico mais alto, açúcar no sangue mais rápido, certo? Alimentos mais complexos, como aqueles que a gente falou, os integrais, as fibras, eles dão mais trabalho e demoram mais para mandar açúcar para o sangue. Então, o índice glicêmico deles é mais baixo, certo? Então, o índice glicêmico mais baixo, açúcar demora mais a chegar na corrente sanguínea, ok? Compreendemos bem aí a questão, né, teórica do índice glicêmico? Então, vamos falar aí sobre a parte prática, né, do dia a dia, os conselhos práticos em relação ao índice glicêmico, né, como é que funciona isso? Então, algumas dicas aí para vocês. A base para vocês pensarem no índice glicêmico é a seguinte: quanto mais trabalho der para o nosso organismo digerir aquele alimento, mais baixo vai ser o índice glicêmico, certo? Se aquele alimento for muito fácil para o nosso organismo digerir, mais alto o índice glicêmico. Lembrem que existe um equilíbrio e a gente precisa, né, de alimentos de alto, mas precisa equilibrar também com alimentos de médio e baixo índice glicêmico, certo? Então, todos são importantes e quando a gente combina, a gente faz meio que uma média desse índice glicêmico. Então, se você pega um alimento de índice glicêmico mais alto e combina com um de índice glicêmico mais baixo, você vai chegar num índice glicêmico médio ali, por exemplo, certo? Então, a gente tem que pensar dessa maneira. Outra coisa, você vai precisar consumir alimentos, né, com índice glicêmico mais alto se você tem uma necessidade de energia maior. Então, se você pratica atividade física intensa, né? Então, são vários quesitos. Não é tão simples assim trabalhar com o índice glicêmico, certo? Mais algumas dicas para vocês. Então, quanto mais fácil para o nosso organismo digerir, alto índice glicêmico. Quanto mais difícil para o nosso organismo digerir, baixo índice glicêmico. Então, partindo aqui para as dicas. Quanto mais cozido ou processado for um alimento, maior será o seu índice glicêmico. Então, por exemplo,
você tem uma cenoura. A cenoura, se você come ela crua, né, por exemplo, ralada, ela vai dar um pouco mais trabalho do nosso organismo digerir porque ela está crua, certo? Se você cozinha essa cenoura, você já aumenta um pouco o índice glicêmico dela, por quê? Porque você cozinhou, já facilitou para o nosso organismo, já algumas fibras, algumas coisas dela já foram quebradas, certo? Então, o índice glicêmico dela, a velocidade que ela leva açúcar já vai ser um pouquinho mais rápido. Se você cozinhou a cenoura e depois você processou, amassou para fazer um purê, por exemplo, o índice glicêmico aumenta mais ainda. Por quê? Porque está bem mais fácil, né? Já foi quebrado, já foi cozido, nosso organismo já vai ter mais facilidade de absorver esse açúcar, certo? Não que vocês não possam comer, né? Não possam servir um purê de cenoura. E a gente vai ver que, inclusive, a cenoura é uma fonte de vitaminas, de várias outras coisas, além dos carboidratos, né? Então, não podemos limitar também somente a questão da nutrição e somente de um nutriente, né? A gente tem que pensar que muitas vezes um purê de cenoura, ele é muito atrativo e ele vai levar outros nutrientes, por exemplo, para a criança que tem um gasto energético maior, que precisa de mais energia, certo? Então, também não restringam, não limitem os alimentos somente pensando no índice glicêmico, certo? É apenas uma dica para que a gente equilibre e não coloque somente alimentos com alto índice glicêmico, certo? Quanto mais madura estiver uma fruta ou um vegetal, maior o seu índice glicêmico. Então, isso é muito verdade. Se você pega uma banana mais próximo dela estar, né, mais verdinha ali, você sente que ela não é tão docinha, né? Se você pega aquela banana que está bem madura mesmo, ela já vai ser mais molinha e vai ter um aspecto bem mais doce, um sabor bem mais doce. Isso significa, né, que o seu corpo vai absorver o açúcar dela muito mais facilmente, muito mais rapidamente, né? Então, a gente vai ter um índice glicêmico dessa fruta mais alto, certo? Então, temos esse detalhe também. Lembrar que varia de uma fruta para outra o índice glicêmico. Então, uma maçã, por exemplo, ela pode ser de médio a baixo índice glicêmico, né? A banana, dependendo da situação, ela pode ser de médio a alto índice glicêmico. Vocês vão encontrar tabelas que têm esse índice glicêmico, tenham cuidado, né, para utilizar uma tabela que seja confiável, mas só para vocês terem uma ideia, certo? Também não se fixem somente no índice glicêmico, como eu disse. Então, frutas e legumes com casca têm índice glicêmico menor. Então, por isso que a gente tem aquela recomendação, né? Não descasque a maçã para comer, né? Faça uma boa higiene, uma higiene correta para evitar a contaminação, mas comam com a casca, porque além dela reduzir o índice glicêmico, dela ser rica em fibras, a casca, né? Por isso que demora mais para o organismo digerir, ela também é rica em outras vitaminas que não estão somente na polpa da maçã, né? Então, temos todos esses detalhes aí. Quanto mais tempo o alimento é cozido, maior o índice glicêmico, né? Então, aquilo que a gente falou, os alimentos crus, né? Por isso que é bom a gente variar, por exemplo, nas saladas que a gente puder comer cruas, de vez em quando é interessante, principalmente quando você estiver comendo com outros alimentos que tenham um índice glicêmico mais alto, para que você faça aquela média, aquele equilíbrio que a gente falou, né? Então, quando você come, por exemplo, um alimento de alto índice glicêmico, como uma banana madura, se você coloca, por exemplo, uma aveia, que é de baixo índice glicêmico, você vai conseguir dar uma equilibrada nesse alimento, né? E chegar aí no índice glicêmico médio. Bom, temos aqui uma diferença, né? Vocês estão fazendo perguntas bem complexas, gente. Lembrem que aqui nós estamos trabalhando fundamentos de nutrição, então eu não vou aprofundar muito, mas vou falar rapidamente aqui, né, sobre o índice glicêmico e a carga glicêmica. Então, o índice glicêmico, ele mede essa velocidade, né? Então, ele tem uma quantidade de açúcar, e aí qual é a velocidade em que esse açúcar chega no sangue? Velocidade. A carga glicêmica, ela mede a quantidade. Então, muitas vezes, uma fruta, por exemplo, como uma banana, ela pode ter alto índice glicêmico quando está madura, mas a quantidade de açúcar dela, de carboidrato, a carga glicêmica dela é menor, por exemplo, do que um bolo,
né? Ou algo feito com açúcar branco. Então, você tem que ter cuidado também de não só pensar no índice glicêmico, porque a gente vai ter alimentos que têm uma quantidade, naturalmente, de açúcar maior do que outros, certo? Então, tem esse detalhe aí. Mas só uma curiosidade para vocês, porque isso é um aspecto muito complexo, tem que ser muitas vezes trabalhado por um nutricionista, num acompanhamento e tão complexos da parte de nutrição, incluídos na alimentação, ok? Então, passando aqui à frente, né, vamos falar agora, a gente falou esse tempo todo sobre carboidratos, né, e agora a gente vai falar sobre as proteínas. Então, a princípio, eu falei para vocês que as proteínas, elas são uma fonte de energia, elas são uma fonte calórica, né? Elas têm essa função, mas elas têm uma outra função que é considerada muito nobre, muito importante no nosso organismo, que é fornecer os aminoácidos, certo? E o que são os aminoácidos? Então, eu costumo brincar, fazer uma analogia, que os aminoácidos, eles são os tijolinhos da construção do nosso organismo, certo? Então, tudo, quase tudo no nosso organismo, né, boa parte das estruturas do nosso organismo precisa desses tijolinhos para ser estruturada, para ser construída, certo? Então, o músculo, por exemplo, as paredes dos órgãos, né, muita coisa no nosso corpo precisa dos aminoácidos para ser construído. Então, a proteína vai ter, além de tudo, além da função energética, essa função de contribuir para a formação e para a regeneração do nosso corpo, né? Porque você pode pensar, não, mas eu já sou um adulto, já estou formado, e qual a importância, então, de consumir proteína se tudo já está construído, estruturado no meu corpo? Lembre-se que o seu corpo, ele se regenera e se renova continuamente, né? O seu cabelo cresce, a sua pele é trocada praticamente a cada semana, né? O seu corpo sofre danos, né? Tudo isso acontece o tempo todo, né? O seu cérebro, então, ele precisa, né, estar sempre regenerado e construído, embora tenha algumas limitações aí, né, que eu não vou entrar nesse mérito. As fontes mais ricas de proteínas são as carnes de todos os tipos, né, então, carne vermelha, né, o frango, o peixe, né, todos os tipos de carne, os ovos, o leite e o queijo, ou seja, as fontes de origem animal. Por que a gente diz assim, mais ricas, certo? Não que os vegetais não sejam boas fontes de proteínas. A questão está simplesmente no fato de que em um alimento de origem animal, você consegue a maior parte de todos os aminoácidos que o seu corpo precisa, certo? Se você pega fontes de origem vegetal, em uma fonte só de origem vegetal, às vezes você não consegue todos esses aminoácidos, o que não significa que você não possa combinar. Isso vai trazer até outros benefícios para você, porque você vai ter uma variedade maior e vai obter outros nutrientes, como vitaminas, minerais, certo? Que você também vai precisar. Então, essa variedade, ela não deixa de ser positiva, certo? Dentre os vegetais, né, as leguminosas são as melhores fontes, né, de proteína. Então, o que são essas leguminosas? Então, todos os tipos de feijões, as ervilhas, né? Então, coisas dessa família aí são consideradas leguminosas e são extremamente ricas em proteínas, certo? Em aminoácidos. Outras fontes também muito importantes, né, de proteínas, são aí o que a gente conhece por oleaginosas, certo? Então, as sementes oleaginosas, como as castanhas, os amendoins, as nozes e outros derivados dessa categoria aí também são boas fontes de proteínas do mundo vegetal, certo? Em relação às gorduras, né? Então, as gorduras foram uma grande evolução para nós porque a gente consegue armazenar energia para usar depois, né? Se a gente precisar. Então, essa é uma grande função delas, mas a gente tem que ter cuidado porque pelo alto valor calórico, por serem fontes muito ricas de energia, a gente pode gerar problemas para o nosso organismo se consumidas em excesso, né? Além dessa função aí delas terem um grande aporte de energia,
elas também são necessárias para outras coisas, como, por exemplo, o transporte e a absorção de algumas vitaminas. Então, a gente tem vitaminas chamadas lipossolúveis, ou seja, elas são dissolvidas em gorduras, em lipídios. Então, para que elas sejam transportadas, né, ou transportadas no nosso organismo, a gente precisa, transportadas e absorvidas, a gente precisa de lipídios, a gente precisa de gordura. Então, a vitamina A, vitamina D, E e K, elas são vitaminas lipossolúveis. Então, elas não são nessas gorduras. Um outro benefício, né, dos lipídios é que eles dão uma sensação de saciedade mais prolongada. Então, se você come uma refeição somente com carboidratos, ela vai ser, você pode não ficar saciado por tanto tempo se você não acompanhar, associar, por exemplo, uma fonte de lipídios, né? Então, uma salada, quando você coloca um azeite, por exemplo, que é uma fonte de lipídios muito boa, muito rica, né? Você já vai aumentar um pouco mais o tempo de saciedade, além das fibras ajudarem nisso também, certo? Em relação a outra função aí também dos lipídios, é a questão dos ácidos graxos, né? Então, a gente precisa de elementos que são chamados, né, ácidos graxos, eu não vou entrar na discussão, que é mais complexa, para a constituição de coisas, inclusive, como os hormônios. Então, os hormônios femininos, os hormônios masculinos, eles precisam de ácidos graxos para sua constituição. E essa fonte vem das gorduras, dos lipídios de boa qualidade aí, certo? Em relação às vitaminas aqui, né? Como eu falei para vocês, nós temos as vitaminas lipossolúveis, as dissolvidas em gordura, e aquelas que são dissolvidas em água, certo? Então, as dissolvidas em água são aí as vitaminas do complexo B, né? O ácido fólico e a vitamina C. Né, as do complexo B bem famosas aí, porque elas ajudam muito na utilização das proteínas, no desenvolvimento do nosso corpo, né? Então, a gente tem o ácido fólico, que vai ser importante para a formação das células sanguíneas, né? A vitamina C, que é importantíssima para diversas coisas, inclusive para a imunidade, né? Então, cada uma das vitaminas tem uma função, certo? Importante no nosso corpo, certo? Então, elas não contêm energia, a função delas não é ser de macronutriente, não é de fornecer energia, mas elas são necessárias para quase tudo que acontece no nosso corpo. Então, não adianta você ter energia se você não tem as vitaminas e os minerais, que são quem regulam as funções que usam essa energia, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Eles regulam as funções que acontecem nas células e que controlam tudo no nosso corpo, né? Então, elas, como eu falei aí, inclusive da vitamina C, né, a vitamina E, elas estão envolvidas também nas funções de proteção, de defesa do nosso corpo contra a doença, né? Então, fortalecem o nosso sistema imunológico, né? Então, por exemplo, um ótimo combo aí é a associação de uma alimentação rica, né, em vitaminas e a atividade física, que todos dois contribuem para o nosso sistema imunológico, ok? Então, continuando aqui. É importante eu enfatizar para vocês que as vitaminas e os minerais, eles são sempre um casal, né, que precisa estar junto para funcionar bem, né? Eles só funcionam bem quando estão juntos, porque cada vitamina precisa de um ou mais minerais para funcionar. Então, por exemplo, quando a gente fala da vitamina C, você vai lá na farmácia e compra só aquela vitamina C de suplemento e não sabe que ela precisa de outros minerais, como, por exemplo, o zinco, para que ela tenha a sua função, né, realizada, né? Então, você não adianta, por exemplo, consumir o ferro se você não tem a regulação do ácido fólico, né? Então, elas são pares ali que necessitam estar juntos para funcionar bem, certo? Então, assim como as vitaminas, os minerais são necessários, né, para tudo que acontece no nosso corpo, de crescimento, de reprodução das células, né, de conserto dessas células, vamos dizer assim, né, elas são necessárias para que o nosso músculo se contraia. Então,
Sem as vitaminas e os minerais, a gente vai ter fraqueza muscular, vai se sentir fraco, vai se sentir cansado, né? Porque as funções não estão sendo bem realizadas. Inclusive, o nosso cérebro, né? O funcionamento do cérebro e os impulsos nervosos, que são, né, a base de controle do nosso corpo, eles também só funcionam na presença desses minerais, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar aquela coisa de, você precisa comer peixe, porque o peixe é rico em fósforo, e ele vai auxiliar na sua memória, no seu aprendizado, né? Então, a gente sabe que esses minerais têm essa importância aí, tanto na parte muscular, como na parte física, como em quase tudo que é coordenado pelas nossas células, ok? Já estamos pertinho, viu, pessoal? São muitos conteúdos aí para a gente tratar, mas já estamos quase terminando aí. Tenham um pouquinho mais de paciência para que a gente consiga ver aí essa base tão importante de nutrição que vocês vão utilizar aí nas disciplinas, certo? Então, quais são as principais fontes de vitaminas e minerais? Isso já é bem discutido também, mas vale a pena a gente enfatizar. As frutas, as hortaliças e os legumes, né? E principalmente quando eles são de boa qualidade, né? Então, os alimentos orgânicos, os alimentos regionais, que são mais próximos, né? Se um alimento viaja muito tempo, ele pode se deteriorar e perder vitaminas e minerais. Então, aquele alimento que é produzido próximo, que vem da agricultura familiar, ele vai ser um alimento mais rico também, certo? O leite e os derivados de leite, né, todos eles também são ricos, né, em vitaminas, por exemplo, do complexo B, certo? Então, queijos, iogurtes e coisas desse tipo. As carnes e as oleaginosas que a gente falou, né, aí as castanhas, nozes, amendoins também são ótimas fontes de, além de serem ótimas fontes de proteína, né, as castanhas, os amendoins e as nozes, são fontes de lipídios de boa qualidade, de gorduras de boa qualidade, e também de vitaminas, certo? Então, são ricos em muitas coisas. Os cereais e grãos integrais diversos aí, como milho, aveia, linhaça, gergelim, chia, quinoa, amaranto, né? Vários daqueles grãos, eles são extremamente positivos, porque são riquíssimos em vitaminas, além de outros nutrientes também, vitaminas e minerais e outros nutrientes, certo? Alguns conselhos práticos, né? Então, vimos aí que os nutrientes podem ser obtidos de alimentos de origem animal ou de origem vegetal. Quais os cuidados que a gente tem que ter, né? Os alimentos de origem vegetal, eles, em geral, eles têm um menor nível de calorias, nível energético. Então, se a gente está precisando, né, dar uma equilibrada na dieta por excesso de peso, por exemplo, a gente tem que ter uma visão para esses alimentos de origem vegetal aí, e uma redução, né, na medida do possível, dos alimentos de origem animal, porque eles são o contrário, eles já têm um índice calórico maior, porque são ricos em gorduras, certo? E a gente tem que ter cuidado com esse excesso de gordura pelos diversos problemas, como obesidade, né, as placas que entopem as nossas artérias, entre outras coisas. Quais são, né, vamos dizer assim, um contra, entre aspas, aí dos alimentos de origem vegetal, né? Eles podem, se forem comidos somente um tipo de vegetal, né, ele pode não cumprir todas as funções, né, principalmente dos aminoácidos, como das proteínas. Mas se a gente pensar, isso vale para qualquer tipo de alimentação. Se você só come carne, se você só come arroz, você não está cumprindo tudo o que você precisa obter de nutrientes na sua alimentação, certo? Vale lembrar que os alimentos de origem vegetal, em sua maioria, são riquíssimos em vitaminas e minerais. Não que os animais também não, né, os alimentos de origem animal têm alguns tipos de vitaminas, mas a maior riqueza realmente fica para aqueles de origem vegetal, e a gente sempre pede variação de cor, variação de tipo de alimentos, porque aí a gente varia os tipos de nutrientes também, certo? Uma observação aí muito válida em relação ao que a gente chama de calorias líquidas, né? Então, os refrigerantes, os refrescos industrializados, eles são conhecidos como calorias líquidas, porque eles têm uma concentração muito alta de açúcares, certo? Para uma certa quantidade de líquido. Então, você toma aquele líquido, cabe bem no seu estômago, vamos dizer assim, e o seu corpo não consegue processar, porque ele acha que foi pouco alimento, né? E aí ele
vai deixar você comer outras coisas, você beber até mais refrigerante, porque ele acha que não foi suprida a necessidade alimentar, de saciedade. Mas, em compensação, o excesso de açúcar é altíssimo, né? Eu posso dar até uma média para vocês, assim, né, por cima, muito básica, mas uma lata de refrigerante, você tem quase meia xícara de açúcar dissolvida ali e não sabe, de açúcar branco, né? E isso extrapola até mesmo o máximo que o Ministério da Saúde recomenda de açúcar para um dia. Então, você não poderia comer mais nada que tivesse açúcar durante um dia ali, porque você já extrapolou, né? Mas você não pode. Você vai eliminar tudo que tem carboidrato da sua alimentação? Não tem como, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com as crianças e os adolescentes, vocês que estão tratando da alimentação escolar, com relação a essas calorias líquidas, né? Os refrigerantes e os refrescos, ok? Um último conselho prático aí, né, para vocês, que é uma recomendação do Ministério da Saúde, né, sobre os alimentos. Então, ele categoriza os alimentos em três partes, que ele chama ultraprocessados, processados, ou os in natura, ou minimamente processados. Na verdade, são duas aqui, mas que estão próximas, né? Então, os alimentos in natura são aqueles que a gente consome praticamente como eles vêm da natureza, né? Então, as frutas e os vegetais, que na maioria das vezes só precisam de uma higiene ou algo desse tipo, e a gente consome, né? Ou com algum tipo de processo simples que a gente faz em casa, certo? Os alimentos minimamente processados são aqueles que precisaram passar por processos que são considerados mínimos na indústria, como algum tipo de limpeza e separação, como os grãos do tipo de feijão, certo? Que passaram ali por uma escolha, uma separação, mas que não houve alteração na sua estrutura, ok? Os alimentos processados já passam por alguma adição na sua composição, principalmente de sal ou de açúcar, né? De sódio ou de açúcar. E aí entram várias coisas, como os queijos, né? Várias coisas desse tipo que muitas vezes o leite de caixinha já é considerado um alimento processado, porque ele tem que ter aditivos para manter a sua conservação, ok? E os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que já, vamos brincar assim, já nem lembram mais de que alimento eles foram originados, né? Então, um salgadinho de milho, muitas vezes ele não tem mais quase nada do milho, né? Então, as batatas fritas, os salgadinhos, os alimentos embutidos, como mortadelas, né? Alimentos desse tipo, salsichas, são considerados ultraprocessados, certo? Porque tem uma grande alteração na sua estrutura, ou simplesmente estão praticamente sem nenhum alimento de origem in natura. Ok, pessoal? Bom, né, atingimos aí o que eu queria para essa aula. Acho que ela foi um pouquinho extensa, a gente teve, né, os problemas técnicos aí, mas acredito que foi proveitosa, espero que tenha sido proveitosa para vocês. Essa aula vai ficar, né, disponibilizada para que vocês possam estudar, revisar, eu espero que ela auxilie também, mas lembrem-se de consultar os materiais que estão na plataforma, porque eles vão ajudar vocês a entenderem, a compreenderem o que foi discutido aqui, e não deixem, né, de compartilhar as dúvidas de vocês, de interagirem lá no nosso ambiente virtual, né, vamos deixá-lo movimentado, vamos contribuir aí para esse aprendizado de todos, né? Quando a gente aprende em grupo, a gente aprende melhor. Ok, pessoal, vocês querem comentar alguma coisa, falar, perguntar? Vou abrir esse momentinho aí para depois a gente encerre a aula e vocês possam descansar aí, processar todas essas informações e pensar sobre a alimentação um pouco. Caso vocês não tenham tido a oportunidade de perguntar algo por aqui, lembrem que os fóruns vão estar lá à disposição de vocês. Tá bom, gente? Fiquem à vontade para fazer comentários. Se vocês não assistiram a aula agora, né? Vão assistir essa aula depois por algum problema técnico, algum compromisso, assistam e também tirem as dúvidas lá pelo fórum, certo? Então, fico muito feliz de ter conseguido esse momento com vocês. Esperamos ter outros momentos positivos no nosso ambiente virtual.
Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação. Foi ótima a participação de vocês, as perguntas, os comentários, né? Espero que vocês continuem assim, muito participativos e colaborativos. Ok? Parabéns para vocês também.